Seja bem-vinda, irmã. É uma alegria imensa retornar a essa casa. Eu espero que todos nós que aqui estamos, não apenas nós no corpo físico, mas os inúmeros irmãos nossos que a espiritualidade hoje trouxe, todos nós possamos encontrar a paz e a certeza absoluta do amor de Deus nas nossas vidas. Do carinho, do meigo Rabi da Galileia, que nos acompanha, que nos segue e que está do nosso lado e estará sempre. Então que Jesus nos abençoe a todos nós. E que quando a gente hoje sair daqui, possamos, como Maria de Madalena, como a posteridade conheceu, ou Maria de Magdala, como narra a história, verdadeiramente estarmos convictos de que algumas coisas em nossas vidas precisam e devem ser mudadas e que nós somos capazes. Porque se Paulo de Tarso conseguiu, se Maria de Madalena conseguiu, se Zaqueu conseguiu, nós também, se quisermos, com auxílio divino, conseguiremos. Aquela era uma noite diferente de todas as outras noites. No casario adormecido, o silêncio fizera-se mais soturno do que o habitual. Aquela casa recolhia transeuntes que chegavam à formosa cidade na busca do prazer do corpo físico. Os muros altos, as sentinelas vigilantes e o velho portão de carvalho. Mas eis que repentinamente, batidas insistentes na madeira velha do portão de entrada, fez com que um escravo se adiantasse e, levantando uma pequena parte do portão, ele indagou: quem deseja adentrar-se? A senhora não recebe hoje, mas eu necessito falar-lhe. Mas a senhora não recebe. A senhora está em transe. E quando os demônios lhe tomam o corpo, ela se transfigura, se rebela e agride. Por demônio, a doutrina espírita nos explica que são espíritos ainda ignorantes da lei de Deus, mas que um dia, como todos nós, criados para o progresso incessante, chegaremos à condição de anjos. O homem, entretanto, voltou a insistir: mas eu desejo falar-lhe, trago-lhe a boa nova da esperança, e não sairei daqui sem ter falado com ela. A voz partia de um mendigo da estrada. Aquele homem mal cheiroso, coberto de andrachos, apoiado em um cajado, insistia na madeira velha do portão de entrada: ou me adentrarei pelo palácio, ou não permitirei que o silêncio permaneça. Eu trago a boa nova da esperança e deverei doá-la à senhora que me aguarda. O escravo, temendo que aquela discussão pudesse acordar sua senhora, abriu o portão, dando entrada ao homem, e seguiu lentamente, com passos vacilantes, para o quarto onde repousava sua senhora. Abriu com muito cuidado a porta e viu, reclinada num leito, à moda antiga, um ticlinho, uma mulher que simplesmente estava paralisada, estática. Os olhos abertos fitavam o vazio, o corpo rígido, que parecia sem vida. O homem olhou para sua senhora, que vestida
em uma camisola de musselina transparente, deixava à mostra o corpo belíssimo, que seduzia, que encantava. O luar adentrou pelo quarto, e a opressão naquele ambiente era tanta que, com medo, o escravo recuou, mas esbarrou no mendigo, que atrevidamente e sem que fosse convidado o seguira. Então, temendo as consequências e sabendo que sua senhora, naqueles momentos, tornava-se violenta, ele aquietou-se, esperando o pior. Mas o caminhante da estrada não. Adiantou-se, ajoelhou-se diante do leito improvisado da mulher e simplesmente, segurando-lhe os braços que estavam rígidos e frios, disse: Senhora, eu o vi. Mas a mulher não fez qualquer movimento. Senhora, eu vi a Jesus de Nazaré. Ele é uma realidade. E conforme vos disse e prometi, aqui estou para dizer-vos. Senhora, a mulher voltou então os olhos belíssimos para ele, mas não parecia entender. Ele então disse: Senhora, tu não te lembras de mim, por acaso? Quando passeavas na liteira, junto ao senador Prócoles, eu atirei-me aos vossos pés e supliquei uma migalha. Senhora, dai-me uma moeda, para que eu possa ir até Jesus, que cura a lepra do corpo e devolve a paz à consciência culpada. Vós, então, atiraste-me uma moeda e em tom de zombaria dissestes: Ide, e se o encontrardes, e ele puder curar a vossa lepra, voltai e dizei-me, porque se ele curar a vossa lepra, de certo, poderá curar a minha também. Vede, Senhora. E pondo-se de pé, o homem rasgou as vestes já rotas e mostrou o corpo totalmente são. Curou-me as exulcerações do corpo e devolveu-me a paz, a consciência culpada. E eu vim retribuir-vos o favor. Senhora, Jesus está aqui perto de Magdala, em Cafarnaum, na casa de Simão Barjonas, ou Simão, como é conhecido, Simão Pedro, o pescador. E Senhora, se tu fordes até ele, eu tenho certeza, Jesus conseguirá devolver-te a paz, a consciência. A mulher, parecendo sair daquele estado de paralisia, levantou-se, ajeitou a camisola ao corpo e com a voz muito triste disse: a mim ele não receberá. Ele é judeu e os judeus detestam as meretrizes, não ele, Senhora. Jesus é como o sol da madrugada, que dissipa as trevas da noite com um beijo de ternura. Jesus é qual um suave aroma, passa pelo pântano, não se contamina. Jesus é como a labareda de fogo, arde, crepita, mas ainda assim permanece pura. Mas a minha é uma dor diferente da vossa. Eu sou uma vendedora de ilusões. Senhora, Jesus é o amor. Eu vim falar com todos sem jamais indagar-lhe o nome. Eu vim atender a gentalha do povo, aos sacerdotes hipócritas do templo, aos fariseus. A ninguém ele pergunta o que fez ou o que deixou de fazer. Senhora, eu caminhei tanto para dizer-vos, mas a
noite corre rápida no céu. E ele nunca se hospeda 2 noites numa mesma casa. Essa é a vossa oportunidade. Senhora, ide. A mulher então, olhando para aquele homem que se mantinha ao seu lado, disse: mas ele receberá a mim, uma prostituta conhecida em Magdala? Senhora, eu já vos disse, Jesus é o amor. Ela então tomou uma decisão. Com um bater de palma, chamou uma das servas e ordenou que lhe trouxesse um manto para vestir-se e um outro com o qual cobrir a longa cabeleira. E daí a alguns minutos, um barco se engrava ao mar em direção a Cafarnaum, ali bem próximo, 8 quilômetros de travessia. Durante o percurso, como é natural, a mulher recolheu-se a si mesma e começou a pensar em toda a sua vida até aquele momento. Na infância, sua mãe contava-lhe a história de um homem que um dia desceria das nuvens e rasgaria um roteiro luminoso para a humanidade. Aos 12 anos, ela ouviu em Jerusalém um dos profetas que dizia: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, eis que é chegada a hora da renovação. O cavaleiro sonhador e triunfante já se encontra entre nós. E sem saber por quê, ele o amou. Lembrou-se daquela personagem da sua infância. E aos 14 anos, quando fora novamente a Jerusalém para as festas da apresentação, o amor também chegou-lhe aos ouvidos, com palavras de ternura, de carinho, com promessas que jamais foram cumpridas. Ela entregou o corpo ao primeiro homem e acordou nas malhas da prostituição. Foi levada para Magdala, porque Magdala era a cidade mais bela naquela época daquela região. Os ventos sempre calmos, os palacetes suntuosos, os cambistas com suas bancas. A própria rainha Cleópatra do Egito lá tinha residência. E assim, levada para aquele mundo, ela tornou-se célebre. A mulher de beleza estonteante. Aquela que seduzia e devorava os seus amantes. A mulher dos 7 demônios. Naquelas reflexões, eis que o barco então ancorou nas areias úmidas da praia de Cafarnaum. O mendigo sempre próximo, seguindo ali, disse: Senhora, ali, naquela casinha simples, onde à frente um pé de oliveira convida à sombra, os tamareiros e também, Senhora, as flores rasteiras convidam-na. Ide, Senhora. Uma voz inaudível diz-me: Jesus a espera. E ela foi. Aprumou o corpo, era dela. A cabeleira muito bela que esvoaçava ao vento. Bateu a porta com violência. Estava nervosa. A porta abriu-se lentamente. Um raio de luar adentrou e ela viu sentado numa pedra um homem de beleza extraordinária. Os cabelos desciam-lhe até o ombro. Estavam repartidos ao meio à moda dos nazarenos. A barba na mesma tonalidade dos cabelos, que tinham a cor do cobre velho ou do ouro sujo. O homem voltou-se e ela viu os olhos meigos, suaves, de uma tonalidade azul que ela não saberia precisar.
E a voz que falou-lhe, suave como o murmurar das brisas, mas ao mesmo tempo forte como um trovão. Maria. Ela então, tomada de uma emoção imensa, com as lágrimas a banhar-lhe o rosto, correu, ajoelhou-se e disse: Rabi, mestre amado. Maria. Senhor, tu me conheces? Ó Senhor, se tu me conheces, tu sabes. Se sabes, tu me conheces, eu sou toda podridão e venho em busca. Maria, não digas que és toda podridão. Nunca vistes, por acaso, os muros velhos, quando diante da quadra feliz, quando as chuvas brotam, deles nascerem flores? Nunca observastes uma casa em ruínas? Por entre as ruínas também brotam flores. Nunca vistes os lírios que nascem nos pântanos? Maria, o coração que ama, ainda que esteja no lodo, nele, Maria, nascem lírios de infinita beleza. Ó Senhor, como eu gostaria de amar, mas a quem eu amarei? Aos teus filhos, Maria. Filhos. Senhor, eu tenho varado o corpo 1000 vezes e não tive a bênção de ser mãe. Maria, quando eu te digo que ames aos teus filhos, eu não me reporto às flores de carne que saem do ventre humano. Eu me refiro, Maria, aos filhos que não têm mãe, às mães que não têm filhos, aos pais que estão abandonados, às tuas companheiras de dor, de infortúnio. Ama-os a todos. Se tu os amardes, eu te darei a palma da vitória. Ó Senhor, e eu dar-te minha vida, não hoje, Maria, um dia que não está perto, mas também não está longe, eu te pedirei a vida, e espero que me deis em holocausto. Agora vai, minha filha, vai e ama. Vai, Maria, e não tornes mais a pecar. Vai, Maria, e não erres mais. Maria saiu, sem coragem de dar-lhe as costas. Ainda no barco, as lágrimas banhando-lhe o rosto, ela ouvia na acústica da alma a voz de Jesus: vai, minha filha, e ama. Vai e não voltes a errar. Na manhã seguinte, Magdala acordou com uma notícia estranha. A prostituta enlouquecera. Jogava pelas janelas do palácio tudo aquilo que ela tinha amealhado naqueles anos de prostituição. Mandou que se abrisse as arcas e as urnas, que distribuíssem aos pobres tudo o que ela havia guardado. Nada queria. Tomou de um vestidinho simples, vestiu. Pegou uma vasilha e colocou perfume âmbar e saiu. Nas cercanias, ou seja, em volta da cidade, existia um homem excêntrico, muito rico. Aquele homem tinha um hobby. Ele homenageava todas as pessoas que se fizessem notícia. Todas as pessoas que estivessem em evidência no momento, ele convidava à sua casa e oferecia um almoço ou um jantar. Seu nome? Simão. Simão dizia homenagear as pessoas, mas em verdade, Simão se homenageava na figura
dos seus convidados. Ouvindo falar de Jesus, Simão convidou-o à sua casa. E para a surpresa dos discípulos, Jesus, que sempre recusava esses convites, aceitou. Ao meio-dia, o mestre, seguido dos discípulos, encaminhou-se para a casa de Simão, que estava à porta a esperá-lo, cercado por muitos, bajulado por outros tantos, amado por quase nenhum. Muitas pessoas assim são. Jesus chegou. Simão tentou descobrir nos traços e na fisionomia qual era a psicologia daquele estranho homem a quem chamavam profeta, mas não conseguiu. Fez um aceno com a cabeça. Jesus retribuiu. Simão convidou Jesus a entrar. A casa estava magnificamente ornamentada à moda romana. Os triclínios ao chão, as baixelas de ouro, prata e cobre exibiam alimentos exóticos. Bailarinas seminuas dançavam ao som de atabaque e liras. Jesus sentou-se. Simão ofereceu-lhe figos, vindo do seu oásis. Jesus recusou. E Simão simplesmente olhou para tudo, perfeito. Até que aquele ambiente foi quebrado a harmonia por uma briga entre os escravos e alguém. Simão olhou, não entendeu, até perceber que os escravos estavam a brigar com uma mulher. E ele pensou: quem se atreve a invadir a minha casa? Até que uma mulher de estonteante beleza, com os cabelos desarrumados para a época, porque estavam totalmente soltos, a mulher olhou com um olhar de louco à procura de alguém. Vendo Jesus, correu, ajoelhou-se aos seus pés e começou a chorar. As lágrimas molhavam-lhe os pés de Jesus. Ela enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe a planta dos pés. Simão olhou e não acreditou. Mas é a antiga prostituta de Magdala. Como essa mulher civil ousa invadir o meu lar? Fez um aceno para os guardas para tirá-la à força. Mas a mulher olhou para ele com o olhar dos atrevidos, dos que não têm nada a perder. E no olhar a mulher dizia: quem és tu para reprovar o meu comportamento? Simão pregava a honradez, mas não era honrado coisa alguma. Simão dizia-se puritano, mas de puritano Simão não tinha nada. Simão era seu cliente. Ela conhecia Simão, Simão conhecia ela. Com a consciência culpada e temendo, ele aquietou-se. Como não podia simplesmente fazer nenhum mal àquela mulher, ele então começou a pensar consigo mesmo: profeta, mistificador, isto sim. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher e saberia que ela macula o meu lar. Mas Jesus estava tão sensibilizado pela doação de amor daquele ser que parecia alheio a Simão. Até que, decorrido alguns segundos que para Simão foram horas, Jesus olhou e disse: Simão, pois não, mestre? Porque as pessoas hipócritas são bem rápidas. Simão, eu sei que és uma pessoa muito inteligente. Imagine, Senhor, eu só tive sorte. Simão, eu gostaria de fazer uma colocação e receber de ti uma resposta. Se eu puder, Senhor. Simão, 2 homens
devia um rei uma quantia muito grande para cada um deles. Um devia 50 denários, o outro 500 denários. Como nenhum dos dois podia pagar, a ambos o rei perdoou. Agora dizei-me, Simão, qual dos dois mais o amor? Ora, Senhor, sem dúvida, aquele que devia mais. Bem dissestes, Simão. Cheguei na tua casa e não me oferecestes água para que eu pudesse lavar a poeira do rosto. Essa mulher, entretanto, lava meus pés com suas lágrimas. Cheguei em tua casa, Simão, e não me destes a toalha de linho para que eu pudesse secar o suor da face. Essa mulher, entretanto, enxuga-me os pés com os cabelos. Cheguei em tua casa, Simão, e não me oferecestes o beijo, como manda a tradição. Esta mulher, entretanto, beija-me a planta dos pés. Inclinando-se, levantou a mulher e disse: mulher, teus muitos pecados são-te perdoados por muito amares. Agora vais e não torne a pecar. Vais e não voltes a errar. Ela derramou o perfume que trazia aos pés de Jesus e saiu gritando hosanas. E Simão ficou ali, refletindo na lição recebida. Daquele dia em diante, onde quer que Jesus estivesse, uma linda mulher era vista entre aqueles que o seguiam. Fazia os trabalhos mais humildes. Rasgava as próprias vestes para fazer ataduras nas feridas dos leprosos. Carregava ao colo crianças que as mães, exaustas das dores físicas e morais, deixavam cair ao solo. Ao lado da Mãe Santíssima, ela seguia Jesus e seus olhos brilhavam quando ele cantava a sinfonia de amor para a humanidade. Ela ouviu curar cegos, devolver a audição aos que não ouviam, a voz aos que não falavam, o movimento aos que não andavam. Ela ouviu levantar do túmulo depois de 3 dias de sepultado a um dos grandes nomes da sinagoga de Cafarnaum, Lázaro da Betânia. Ela ouviu curar leprosos, livrar de obsessões terríveis aqueles que eram denominados endemoniados, mas que simplesmente estavam sob o jugo de um espírito que ainda desconhecia o perdão e a bondade do amor de Deus. Ela também entrou triunfante com ele em Jerusalém. Quando as pessoas estenderam palmas à sua passagem, quando todos gritavam que ele era o Messias, os discípulos não a viam com bons olhos. O machismo e aquele equívoco bíblico que dizia que o homem era superior à mulher porque havia sido criado primeiro que ela. Vindo Jesus a dizer que todos nós somos iguais perante Deus. E Maria não era bem vista, até porque tinha o seu passado. E as pessoas preconizam o arrependimento dos erros, mas não deixa ninguém esquecer que errou. Fala em transformação moral, mas não deixa o outro esquecer o próprio passado de erros. Mas ela não se importava. Ela conhecia os homens. Foram os homens que a perverteram. E ela sabia que por trás de toda a fortaleza existia uma imensa
fragilidade. E Maria não se incomodava. Mas Maria também esteve presente quando da crucificação. Quando todos fugiram, e ela viu a estranha procissão do seu mestre entre Anás e Caifás. Viu quando ele foi desnudo em praça pública e açoitado impiedosamente. Cada uma daquelas chicotadas doía-lhe na alma sensível. E abraçada a Mãe Santíssima e João, que ali estava com elas naquele transe e naqueles momentos de dor, Maria simplesmente sentia como se fosse na própria carne o sofrimento do seu Rabi, ele que só o bem tinha feito. Ela viu quando colocaram-lhe uma coroa de espinhos venenosos, trazido do Hades, a lixeira do outro lado da cidade. Cravaram-lhe a testa, os espinhos machucaram-lhe, e o sangue jorrava aos olhos. Viram quando colocaram-lhe um manto e uma cana para simbolizar um cetro, devolvendo-o a Pilatos. Viu quando a multidão enfurecida preferiu Barrabás a Jesus e pediu aos gritos: crucifica-o. Seguida de perto pela Mãe Santíssima, por Raquel, por algumas outras mulheres, Verônica, poucos homens, e dos discípulos apenas João, um rapazote, segundo alguns historiadores, entre 19 e 24 anos de idade. Ela viu quando cravaram-lhe os pregos aos punhos e aos pés. Toda vez que o seu mestre estremecia, ela estremecia também, sem nada poder fazer. Quando a cruz foi erguida, junto à Mãe Santíssima, ela lá postou-se, juntamente com João. E ela ouviu todos os diálogos. Ela viu quando a mulher em prantos chegou chorando diante de uma das cruzes. E a Mãe Santíssima de Nazaré, mesmo envolta em dor, voltou-se para aquela mulher e disse: é teu filho. Ela disse: é Dimas, o meu filho. Oh, eu sou Tamar, o do meio Tamar, é meu filho Jesus. Ela também observou os diálogos entre aqueles dois que estavam presos junto a Jesus. E ouviu quando um deles disse: se és mesmo o Filho de Deus, por que não salva-te a ti e a nós? Por que não desces da cruz? Dimas então voltando disse: cala-te, porque nós estamos aqui por merecer. Mas ele não fez nada. Senhor, quando estiveres no reino do teu Pai, lembra-te de mim. E Jesus, voltando a cabeça dolorida, porque os espinhos cravaram-lhe ainda mais, o peso do corpo derreou quando pregado à cruz, que em alguns pontos deixava pedaços de madeira à mostra e cravaram-lhe as costas. Voltou-se e disse: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. A Mãe Santíssima voltou-se e disse: mulher, alegra-te, porque o meu filho é o Filho de Deus, e ele não promete sem cumprir. Ela viu quando Jesus disse: tenho sede. E os guardas então, na lança colocaram um pano, molharam em vinagre,
também numa substância anestesiante para diminuir-lhe a dor, e em vez da água, deram-lhe aquilo, colocando-lhe aos lábios. Um dos centuriões, momentaneamente cego pela raiva de ali estar, desde o meio-dia, naquela posição, esperando que aqueles seres simplesmente morressem, cravou a lança ao peito de Jesus e o sangue derramou. E naquele instante, a Mãe Santíssima gritou: meu filho, o que te fizeram os homens, meu filho? Jesus, voltando-se, viu ali, amparada por João, e olhando para João, disse: filho, eis aí tua mãe. Mãe, mulher, eis aí o teu filho. Rompia os laços terrenos e fazia dela a Mãe Santíssima da humanidade. E João, o símbolo da piedade filial para todo o sempre. A tarde, então, começou a escurecer. Os ventos, a chuva forte, os trovões. Jesus elevou os olhos aos céus e disse: está tudo consumado. Em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Neste momento, a tarde fez-se noite. Os relâmpagos e os trovões digladiavam. As pessoas começaram a correr desesperadas, porque o véu do tempo parecia ter rasgado-se. E muitos gritavam: ele era realmente o Filho de Deus. Quando tudo passou, os guardas já iam quebrar-lhe as duas pernas, como fizeram com Dimas e o outro, que ainda não tinham morrido, mas ele já não mais estava. Desceram-lhe o corpo, entregaram-lhe a sua mãe, que com ternura limpou-lhe as feridas, envolveu-lhe em um manto e colocou no sepulcro novo de José de Arimateia, do outro lado do Gólgota. E todos voltaram, escondendo-se em casa, receosos ainda de tanta agressividade, penetrada pelas massas inconsequentes. Na manhã do terceiro dia, Maria de Madalena, Joana de Cusa e Maria de Jerusalém, a futura mãe do apóstolo Marcos, bem como alguns dos homens, se dirigiram ao sepulcro. Levavam ervas aromatizadas para perpetuar a matéria de Jesus. Mas lá chegando, observaram que a pedra havia sido afastada, que os panos que o cobriam estavam ao chão, e que um homem de beleza indescritível lhes disse: o que vindes procurar onde não mais se encontra? Eles então, acreditando que os judeus tivessem roubado o corpo do mestre para que não se cumprisse a profecia da da ressurreição, simplesmente Pedro e os outros saíram a procurar. As mulheres voltaram e ela ficou sozinha e começou a chorar. O dia que amanhecera tão lindo, tão cheio de esperança, agora era simplesmente angustiante, até que ela ouviu uma voz que disse: mulher, a quem procuras? Eu procuro o corpo do meu mestre. Os judeus levaram para que não se cumprisse a profecia da ressurreição. Maria, ela então voltou-se
Jesus ali estava. Mestre, mestre amado, és tu. Correu para abraçá-lo, mas Jesus disse: Maria, não me toques, porque eu ainda não estive com meu Pai. Vai e dizes aos meus que eu voltei conforme o prometi. Vai, Maria, vai e dar-lhes a boa nova. E ela voltou correndo, sem parar. Segundo do Francisco Cândido Xavier, Chico, Jesus havia descido até as furnas para consolar Judas. Maria não podia tocá-lo, porque ele ainda trazia aglutinado em si todas as moléculas atômicas da terra. Se Maria o tocasse, ela destruiria o seu corpo espiritual. Daí, Maria adentrou a casa onde estavam reunidos e gritou: eu ouvi, ele voltou e mandou-me trazer a boa nova. Os discípulos levantaram-se. A Mãe Santíssima correu a ela: eu vi, Senhora, ele voltou. Mas uma voz do fundo gritou: não creio aparecer a ti. Se ele tivesse que aparecer, ele apareceria a mãe a quem ele amava, apareceria a Pedro, a quem nos confiou, apareceria a João, a quem ele tinha um carinho imenso, mas a ti. E Maria entendeu. Ele falava do passado. Humildemente ela então disse: mas foi a mim que ele apareceu. A Mãe Santíssima então disse: eu creio, minha filha. Meu coração de mãe me diz. Disse-me, Maria, como foi. E Maria contou. 40 dias depois, as portas cerradas, tudo fechado. Eis que um vulto em luz adentra e Jesus disse: Tomé, vem, toca-me, vês. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas ai daquele que viu e não crer. Dali em diante, as aparições foram constantes. No caminho de Emaús, uma noite, quando os discípulos pescavam, e por mais que se esforçassem, não haviam pego nenhum peixe. Até que um vulto na praia disse a Pedro: Pedro, joga as redes do barco do lado esquerdo. Pedro jogou por medo, porque achou que era um fantasma, mas era Jesus. A quantidade de peixe pescada foi tanta que o barco quase derreou. E Jesus comeu peixe assado com eles, para demonstrar que o reino dos céus não é uma ficção, e que a terra é somente uma cópia imperfeita de um mundo perfeito. Até que numa tarde memorável, quando João pregava para mais de 500 pessoas, sem o auxílio de um microfone, mas até o mar silenciava para ouvir a mensagem de Jesus. Eis que Jesus apareceu entre eles e disse: Ide. Ide como ovelhas mansas em meio aos lobos vorazes. Ide e não temai. Eu estarei sempre convosco. Ide e levai a mensagem do Evangelho por todos os povos, a todas as latitudes. Ide. Ide e amai. Os espíritos ignorantes obedecer-vos-ão. As serpentes submeter-se-ão aos vossos pés. E eu estarei convosco até o fim. Ide. Ide e pregai o Evangelho. E foi subindo num entardecer inesquecível. Sumiu. Agora era a hora das despedidas. Pedro começou a designar 2 a 2 para seguir, levando a mensagem da Boa Nova.
Maria ficou sozinha e disse: Pedro, deixa-me ir contigo. Eu não posso, Maria. Tu és mulher. Além do que, a mensagem do Evangelho deve ser alicerçada na coragem de bronze dos homens. Tu és muito bela ainda. Os homens não te darão trégua depois. Maria tem o teu passado. E Maria entendeu. Maria então resolveu procurar emprego. Por que não? Ela era jovem e forte. Mas nas casas em que chegava, as mulheres diziam: empregate, destruidora de lares. Agora que a loucura pelo Nazareno passou, tu acredita que nós iríamos nos apiedar de ti? Volta para o prostíbulo. Lá é o teu lugar. Os homens diziam: Maria, voltas. Nós te daremos tudo o que tinha e muito mais. Mas eles falavam uma língua estrangeira que Maria não conhecia mais. Porque quem verdadeiramente aceitou Jesus no seu caminho, não tem mais como voltar atrás. Cansada, desiludida, ela recolheu-se à praia, onde tantas vezes vira o seu mestre ensinar a boa nova. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Na manhã do 4º dia, Maria acordou com um barulho. Eram os sons de matracas. Um magote de leprosos aproximava-se. E segundo a lei, eles deveriam usar as matracas para que as pessoas pudessem correr da corrente do vento. E Maria quis correr. Ela estivera com leprosos, mas Jesus estava lá. Mas não deu tempo. O homem então disse: Senhora, nós caminhamos desde a Síria. Estamos em busca de Jesus, que cura a lepra do corpo. Devolve a paz à consciência culpada. Maria olhou. Mulheres que escondiam o rosto, porque não tinham mais narizes. Crianças muito magrinhas e com feridas expostas. Homens que faltavam os dedos, alguns nem mais tinham as pernas. Mas ela olhou-se e disse: viestes procurar Jesus? Chegastes tarde, porque a maldade dos homens o crucificou no Gólgota. E o semblante daqueles seres todos perdeu a esperança e o brilho que estava. E naquele instante, ela foi tomada de um amor maternal, porque lembrou simplesmente de Jesus dizendo: Maria, ama os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos, os teus companheiros de dor, de infortúnio, as crianças desamparadas. Ela disse: ele se foi, mas deixou-nos a boa nova. E falou da mensagem do Evangelho. Falou à tarde, à noite, sobre a luz das estrelas. Sua voz era bela, plangente e calma. E na manhã seguinte, quando as autoridades vieram expulsá-los para o vale dos leprosos, ninguém mais estava triste. E eles foram-se felizes. Mas antes que eles dobrassem a praia, Maria teve uma estranha reflexão. São meus primeiros amigos, os meus únicos irmãos. Esperai-me, eu vou convosco. Tomou 2 crianças nos braços robustos, e uma semana depois, um magote de leprosos entrava no vale dos leprosos, e entre eles, uma mulher de beleza estonteante. Todos os dias, ao final da tarde, ela subia numa pedra e dizia: meus irmãos, vós, os leprosos, falava de Jesus. 10 anos depois, banhando-se, Maria percebeu uma mancha no colo. Era rosa, ao mesmo tempo arroxeada. Tomou de um espinho de laranjeira, furou. Não sentiu nada. Maria sorriu. Estava com lepra. Resgataria na carne os erros que na carne ela tinha cometido.
E naquela tarde seu discurso foi: meus irmãos, nós, os leprosos. A beleza física começava a se decompor em vida para deixar nascer a beleza espiritual que era imorredora. Os cabelos embranqueceram, a pele murchou, as ulcerações das feridas abriram-se, e Maria, sentindo que ia morrer, disse: eu me vou. Eu quero ver a Mãe Santíssima. Eu sinto saudade da Mãe de Nazaré. Mas Maria, tu não vais aguentar. Eu vou. Ela está em Éfeso. Maria, apedrejar-te-ão? Não. Eu escondo-me durante o dia e caminho à noite. E assim fez. As crianças jogavam-lhe migalhas de pão, mas na entrada de Éfeso ela desmaiou. Começou a entrar em delírio. Chamava por João, chamava por Maria. Os transeuntes avisaram a João que levou-a. A Mãe Santíssima velou-a com imenso amor. Mas Maria não voltou ao corpo físico. Uma tarde, ela sentiu-se sair do próprio corpo. O quarto singelo agora estava inundado de uma luz que acariciava. Pétalas de rosas caíam do alto. Ela viu a Mãe Santíssima que chorava sobre os seus despojos. Acarinhou-lhe os cabelos. Sentiu saudades de Jesus. Lembrou da casinha que o conhecera, Cafarnaum. Sem saber como, levada pela força do pensamento, ela viu-se de frente à casa de Simão. O mar belíssimo, as estrelas que iluminavam e um vulto que vinha caminhando nas águas e dizia: Maria, de braços abertos. Ela então disse: mestre, ó Maria, eu agora recebo a tua vida. Vem e descansas comigo em meu reino. Naquela noite, um astrólogo egípcio, catalogando a constelação de Órion, viu uma nova estrela que surgia, mas ele estava equivocado. Não era uma estrela, era o brilho de Maria quando deixava a terra. A mesma luz vista no quarto de Chico quando ele estava interno. A mesma luz que pode brilhar quando nós nos formos. Se colocarmos-nos convictos em nossas decisões, que o amor é a resposta para a felicidade dos homens. Maria livrou-se do vício. Maria deixou a riqueza. Maria soube seguir Jesus. Nós também podemos. Basta que cada um de nós verdadeiramente queira. Então, nesta semana que se inicia, que a gente possa ouvir na acústica dos nossos corações e da nossa alma: amem aos filhos que não têm mãe, às mães que não têm filhos, aos pais que estão abandonados, aos companheiros de dor, de infortúnio aos nossos lados, aqueles que erraram. Amemos. E cada um daqui encontraremos Jesus a dizer: eu agora te dou a palma da vitória. Muita paz para todos nós, hoje, agora e sempre. Obrigada. Primeiro só temos que agradecer a Deus e a Jesus e ao mentor espiritual dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes,